Quantas vezes você entrou na UTI e está ouvindo esses alarmes o tempo todo do ventilador mecânico? Vamos falar sobre isso hoje. Eu sou o professor Daniel Lago e você está no canal Fisio na UTI. Hoje o assunto é alarmes do ventilador mecânico. Roda a vinheta. É muito comum, na terapia intensiva, os pacientes estarem sob ventilação mecânica, quer seja invasiva ou não invasiva. Os ventiladores mecânicos têm alarmes. E para que serve um alarme, Daniel? Para garantir a segurança do paciente durante a ventilação. Muitas vezes você vai ouvir esses alarmes soando e as causas são as mais variáveis possíveis, não tem um motivo só. E é interessante que você, ao longo do tempo, comece a perceber que os sons são diferentes. Cada alarme tem um som diferente e indica uma gravidade diferente. Você já percebeu isso? Já tinha prestado atenção nisso? Fica aí como sugestão para você no seu dia a dia. Ouça os alarmes do ventilador e tente identificar somente pelo som o que é que ele quer dizer. Vamos lá! Quais são os principais alarmes que soam no ventilador mecânico? Pressão, volume, gases e apneia. Esses 4 alarmes são muito comumente acionados durante o suporte ventilatório mecânico. Você vai ouvir com muita frequência esses alarmes e, logicamente, além do alarme sonoro, você vai ver a informação visual no ventilador. Os alarmes de pressão estão relacionados tanto à pressão baixa quanto à pressão alta. O alarme de pressão baixa muitas vezes vai soar quando, por exemplo, tem desconexão do ventilador. Então, por algum motivo, o paciente se movimentou, se agitou, fez um movimento muito brusco, desconectou o ventilador, desconectou uma parte do circuito, ou até mesmo durante as mudanças de postura, de posicionamento na assistência, tanto da fisioterapia quanto de qualquer outro profissional, pode haver alguma desconexão. Então, o alarme que vai soar é o alarme de pressão baixa. Já o alarme de pressão alta pode ocorrer, por exemplo, em situações que o paciente tosse. O paciente tosse, a pressão no sistema aumenta. Então, o ventilador vai te avisar, a pressão está alta. Note que se for por tosse é algo momentâneo. O que a gente vai se preocupar quando esse alarme é contínuo? Mas se for um alarme isolado, você vai verificar, o paciente tossiu, voltou ao normal, ok, segue o baile, não vamos nos preocupar tanto. Outra situação que leva a soar o alarme de pressão alta é quando há algum tipo de obstrução nas vias aéreas, no tubo ou no circuito. Imagina só, algo muito comum que pode ocorrer com o tubo traqueal é ele dobrar, ele acotovelar. E o fato do tubo dobrar desse jeito vai aumentar a resistência e, logicamente, vai ser necessário uma pressão maior. Então, acotovelamento de tubo traqueal é uma das causas também de elevação da pressão e, logicamente, o acionamento do alarme de pressão alta. Em relação aos alarmes de volume, eu posso ter tanto alarmes de volume corrente quanto de volume minuto. Isso vai depender do tipo de ventilador mecânico. Não existe um padrão, uma regra. Cada ventilador pode ter o seu alarme diferente um do outro. Mas, os mais comuns, alarme de volume corrente, alarme de volume minuto. Tanto o volume corrente baixo quanto o volume corrente alto, assim como eu tenho volume minuto baixo e volume minuto alto. Quando que pode ocorrer um alarme de volume corrente baixo? A desconexão do ventilador mecânico é uma das causas. Vai gerar menos volume, obviamente. Volume corrente alto pode ocorrer em situações de esforço excessivo do paciente, especialmente em modos ventilatórios pressóricos, que são modos que têm fluxo livre e volume variável. Já o volume minuto tende a aumentar em pacientes com elevada frequência respiratória. Então, quanto maior a frequência respiratória, consequentemente, maior será o volume minuto. Lembre-se, volume minuto é o produto da frequência respiratória pelo volume corrente. Então, um paciente taquipneico, fazendo muito esforço, gerando alto volume corrente, vai, no final das contas, ter um alto volume minuto e o ventilador vai alarmar. Já ao contrário, vai ocorrer em situações em que há redução da ventilação minuto. A frequência respiratória fica mais baixa, o volume corrente fica mais baixo. E o que pode reduzir o volume corrente? Aumento de resistência, piora da complacência, isso tudo baixa o volume corrente. E se o paciente associar isso com a bradipneia, com a frequência respiratória mais baixa, vai gerar uma queda do volume minuto e o alarme vai soar também. A pressão dos gases também pode levar a algum alarme. Lembra, o ventilador mecânico funciona com oxigênio e ou ar comprimido. Então são 2 gases que vêm da rede, que saem lá da parede, do sistema
de gases do hospital e vão para o ventilador. Em algumas situações, pode ocorrer que essa pressão dos gases caia. Isso pode ocorrer sim. No hospital pode haver algum problema que vai levar à redução da pressão do ar comprimido ou do oxigênio. E o ventilador mecânico vai te avisar, ele vai alarmar, mostrando que existe uma baixa pressão de oxigênio ou uma baixa pressão de ar comprimido. Tá, Daniel, o que é que eu faço numa situação dessa, já que o problema é da rede, não é do ventilador ou não é um problema do paciente? Dica: se houve problema na oferta de oxigênio, ou seja, a rede de oxigênio do hospital está com alguma alteração, você não vai conseguir oferecer fração de oxigênio maior que 21%. Então, muitas vezes, para evitar que fique alarmando, você vai precisar colocar FO2 em 21% e oferecer só ar comprimido. Logicamente, isso pode ser ruim para pacientes que estão precisando de maior FO2, mas na ausência de oxigênio, a gente mantém a ventilação oferecendo o mínimo de FO2, 21%, e assim desligando o alarme. Se o contrário ocorrer, ou seja, se o problema for na rede de ar comprimido, você vai precisar oferecer 100% de oxigênio somente. Então você vai colocar FO2 em 100%, assim o ventilador deixa de alarmar. Isso é bom? Claro que não. O oxigênio tem efeitos deletérios. Eu não posso ventilar os pacientes com oxigênio em altas frações por muito tempo. Mas, nesse momento, é um momento emergencial, para evitar que o ventilador fique alarmando, eu posso colocar 100% e evitar sobrecarregar o aparelho. Lógico, isso tem que ser algo temporário. Eu não posso deixar o paciente por tempos prolongados dessa forma. Então, os gases também podem gerar alarmes no ventilador mecânico. Um outro alarme frequente é o alarme de apneia. Todo modo ventilatório tem esse alarme? Geralmente você vai ouvir esse alarme no modo PSV, nos modos dito espontâneos de ventilação mecânica, aqueles em que o paciente tem quase todo o controle da ventilação, em que o aparelho apenas suporta ou assiste o paciente com alguma pressão. Como não há frequência respiratória programada, mandatória, é necessário que tenha um backup, logicamente. E esse backup vai ser acionado. O que é o backup? São parâmetros de segurança. Caso o paciente faça apneia, o ventilador vai entrar com aqueles parâmetros. Frequência, volume, pressão, tempo, enfim. Isso vai variar de aparelho para aparelho. Esse backup vai ser acionado caso o paciente fique por um certo período sem respirar, ou seja, que ele faça apneia. Então você vai ajustar um tempo. Quanto tempo eu vou permitir que o paciente faça apneia até que o backup seja acionado? Geralmente esse tempo varia entre 15, 20 até 30 segundos. Isso vai depender muito do perfil do seu paciente. Importante, não esqueça de ajustar o tempo de apneia, assim como os parâmetros de backup. A frequência, a pressão, o volume, o tempo, enfim, os parâmetros que o seu ventilador permitir. Recapitulando então, falamos hoje sobre alarmes do ventilador mecânico, sendo os mais comuns os alarmes de pressão, volume, gases e o alarme de apneia. Tem alguma dúvida sobre esse conteúdo? Deixa aqui nos comentários para mim. Deixa seu like também, curte o nosso vídeo, isso é muito importante para a gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!